Salve galera! Esse é mais um trecho da entrevista do ex-atacante Miller ao podcast Deus ZebraCast. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e amassa o like. Vamos ao vídeo. Né, Gustavinho? Agora 9-4 ia pra 24 anos, né? Sem título. Ia pra 24, né? Isso. Acho que era 20 ou 24. É, 70, 94. Isso. 24. 24 sem título. Aí era base de 90. Com Parreira, o Zagallo, tá? Quer dizer, então a gente fez o quê? Olha, tudo que a gente fez de errado na anterior e posterior, a gente não vai fazer, vai deixar de fazer e vai fazer o certo. Então, olha, na consideração, ninguém entra, só nós. Vamos ter folga quando o professor der folga, entendeu? A gente reunia uma vez por semana. Olha, então, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? O que a gente não tá fazendo? Deixa a gente fazer. Então, aquilo ali faz assim, pô, opa, tá diferente. O ambiente tá diferente. Então, a gente tá num passo à frente para ganhar a Copa. E a Argentina sai, que é nosso arquirrival. Depois que a Argentina sai com o Maradona do doping, eu falei, bom, então a estrada tá livre pra nós. Nós vibramos quando a Argentina saiu, quando o Maradona... Claro que vibramos. Vibraram quando o Maradona tomou o gancho? E lógico, porque aquilo lá matou o grupo, né? Era o grande temor de vocês enfrentar a Argentina do Maradona? O Maradona se preparou. Ele tava voando, fininho, arrebentando. Eu falei, caramba, o Diego de 86 voltou, ferrou. Quer dizer, mas tomando o que ele tava tomando, até eu ficava fininho. Eu também. Exatamente. Até o Gustavinho. Até eu jogava. Então a gente se preparou para ganhar a Copa. Em todos os sentidos, entendeu? Então se reunia para falar das coisas. Olha, não vamos fazer isso, vamos deixar de fazer isso, vamos fazer mais. Então a gente falava dos problemas e mostrava a solução coletivamente. Então o ambiente estava assim, nós nos preparamos para ganhar. O Romário faz em 94 o que o Maradona faz em 86? Guardadas as proporções, eu acho. Tipo assim, o Romário não pegou a bola no meio campo, foi dentro do gol. Sim. Então, começa a parar por aí. Acho que assim, a seleção jogou pro Romário e pro Bebeto. Que é normal. Dois grandes atacantes. São Paulo jogava pra você. É, exatamente. Palmeiras jogou pra você. Isso, tava em grande fase. Então a seleção jogou pros dois. Tanto é que os dois fizeram gols em quase todas as partidas. O Romário foi artilheiro da Copa, se não falha a memória, melhor jogador do mundo. Merecidamente. Então, o time jogou pra eles dois. Né? Então, acho isso legal. Achei legal. Tanto é, no final das contas, todo mundo é campeão mundial. É, claro então, que sim. A gente tinha esse pensamento. Olha, o Parreira armou o time. Bebeto e Romário resolvam. Então, mas o Miller, não dava pra ter ficado fora o Mazinho, o Zinho ter jogado você? Não ia ser menos sofrido? Então, mas todo mundo queria isso. Ia ser menos sofrido? Ia ser talvez mais bonito? Como titular, perde posição pro Mazinho. Perde posição pro Mazinho, né? O Mazinho foi titular no lugar do Raí. Então, ou seja, nós jogamos com 3 volantes praticamente. E um meia que era o Zinho. Mauro Silva, né? Mauro Silva, Zinho, Mazinho. E o Zinho marcando tudo. O Zinho falou que no jogo final contra a Itália, o Parreira falou pra ele e falou assim: escuta, você vai marcar o Albertozzi. Porra, o Zinho taticamente, ele foi muito importante. Inteligente e importante pra nós. Porque ele... E é injusto essa história de enceradeira com ele? Não, o Zinho jogou... foi um grande jogador. O Zinho, na Copa do Mundo, ele jogou muita bola. É coisa do Galvão. O Zinho é bravo com o Galvão até hoje. Então a gente... Você sabe dessa, né? A gente dizia o seguinte, olha, se a gente ficar aqui no caminho, vai ser 24 anos sem Copa. Então vai ser uma geração que vai se diluir para 98, não vai estar todo mundo mais. Vai ter só um remanescente. Você mesmo, né? Sim. Era só a última Copa, né? Eu podia em 98, tinha uma outra história. Mas eu tô dizendo assim, a gente sabia que a maioria daquela geração de 90, que estava em 94, não ia estar em 98. Normal. Processo normal. Sim, entendeu? É da vida, né? É isso. Então a gente tinha essa consciência de que, olha, pra que deixar pra próxima se a gente pode ganhar agora? Mas, Miller... Agora, ganhamos a Copa, é verdade. Ganhamos a Copa jogando mal. A seleção não jogou bem. Tem uma imagem clássica do Miller. Mas tem uma imagem clássica do Miller falando com o Parreira. É sobre isso que vocês estão falando naquela imagem? Não, aquilo lá, todo mundo... Você sabe que tudo que você faz na seleção tem uma repercussão, toma uma dimensão. Qual foi o diálogo? O diálogo foi o seguinte, foi simples. Eu já falei isso, acho, algumas vezes. Aquele jogo foi o mais difícil pra nós. É o dos Estados Unidos, né? A gente quase perdeu. Bem verdade. 1-0 gol do Bebeto. Gol da Independência, no dia da Independência. 4 de julho. Exatamente. O Leonardo é expulso, lembra? Leonardo é expulso. Fábio Ramos, né? Exatamente. Ele é expulso.
E o branco que ia ser cortado tava no banco. Ele se recuperou, tá? E tava no banco do meu lado. Quando o Leonardo é expulso, eu olho assim, o Parreira e o Zagallo estão conversando. 5 minutos. 5 minutos, literalmente. Sem tomar decisão. E o branco começou a amarrar a chuteira. Pô, vou entrar, supostamente, ele, claro. Eu falei assim, branco, desamarra a chuteira. Eu falei, já tinha experiência de Copa, então eu já tava vendo além do que tá perto. Falei, branco, desamarra a chuteira, você não vai entrar. Pô, você tá contra mim? Não, não tô contra você, tô sendo realista. Ele vai colocar o Cafu, porque você tá voltando de contusão, tá? O jogo tá pegado, eu tenho o calor do inferno, eu tenho certeza que você não vai entrar. Ele meio que levantou assim o Parreira, o Moraci, não sei. Cafu aquece. Na hora. O branco senta xingando, esbravejando. E eu quieto, né? Eu já sabia. E era uma coisa natural. Ele tá voltando de contusão. Cafu tá numa força física muito grande. E o Cafu entrou e cumpriu o seu papel ali, né? Em termos táticos, tá? Era normal. Tu não sabia disso. Acaba o jogo, o banco de reserva tá aqui. Só que o vestiário era atrás do gol. Então você tinha que atravessar o campo inteiro para ir pro vestiário. A gente tá vibrando, indo pro vestiário vibrando. Tá, pô, passando pra próxima fase, aquela coisa toda. Festa, todo mundo fazendo a festa. E eu tô atrás do Parreira. Coincidência, eu não tô atrás do Parreira. Perdão, eu tô atrás do branco. Porque o branco tava sentado do meu lado, a gente tá sendo junto, né? Aí não sei o que aconteceu, que eu fiquei pra trás e o branco ficou assim, uns 5 metros na minha frente. O Parreira cumprimentando todo mundo, ele chega no branco e cumprimenta o branco. O branco começa a xingar ele. De tudo quanto é nome. Vai pra aquele lugar, só que lá tinha que jogar, pra aquela coisa toda. E o Parreira é o único treinador. Vou fazer só uma elogio, Parreira. O único e já basta. O único treinador que eu conheci que não fala palavrão. O Parreira nunca ouvi falar um palavrão. Coisa normal do treinador, né? Xingar o treinador. Tá. O Parreira não fala. Igual o Luxemburgo, né? o Parreira é o Luxemburgo ao contrário, né? Tem termo de verbo, né? Verbologia. Então o que acontece? O branco xingou ele todo. Ele ficou cabisbaixo, brocochô, tá? E o branco saiu andando rápido assim, tá? O Parreira amava o branco. Ele ficou magoado. Na época do Fluminense. Desde a época ele que lançou o branco em 84, pô. E ele ficou chateado com o branco. Porque realmente o Moraci que afiançou a permanência do branco na seleção. O branco não era, ele era pra ser cortado. O Moraci falou pro Parreira assim, o Parreira falou assim, Moraci, você garante? Garanto. O Moraci preparou o branco pra Copa. Mérito do Moraci, porque o Moraci era muito inteligente. É muito inteligente o Moraci, né? E aí, quando eu vi aquela cena, eu chego pro professor, deixa o branco pra lá, ele tá viajando na maionese, ele tá chateado porque você sabe como é que é, tá? Mas nada a ver, vamos pra próxima, tá? Classificamos. Nisso que eu tô falando, a câmera fecha em você. No Parreira. E eu tô falando e gesticulando, tá? É isso que eu tava falando pro Parreira. Porque a impressão que todo as pessoas têm acham que ele tá brigando. E justamente é o contrário, né? Veja bem. Olha, eu sou um cara prudente e realista com a realidade dos fatos. O Bebeto e o Romário, eles estavam voando. Muito, muito bem. Como é que eu ia reivindicar uma posição, sendo que os meus 2 jogadores concorrentes, né, estavam voando, jogando muito bem? Mas motivo. Aí eu queria ver se você tivesse na mesma situação que o branco, se o Bebeto machuca e ele coloca outro. Não, mas aí acho que você ia falar também. São reações diferentes. Claro que você é da posição. Você você pensa em entrar. O treinador chama outro, improvisa. Lógico, eu ia ficar puto, claro, também. Mas não ia chegar. Mas depois o branco joga, né? Mas não ia chegar ao ponto de xingar, de respeitar, perder a razão. Em outras palavras, o branco jogou por quê? Por uma série de. O branco era o titular da posição. Ele era o da posição. Ele era um baita jogador. Exatamente. O Parreira gostava muito dele. Entendeu? E ele foi. O Moraci preparou ele pro jogo seguinte. O branco treinou mais ainda. Então o branco estava pronto pra jogar naquela próxima partida. Foi com isso que aconteceu. E ele, quando ele faz o gol, ele chora, entendeu? Que na verdade não foi o Lídio de Toledo que afiançou a sua permanência, foi o Moraci Santana. Boa, Miller. Pô, que história maravilhosa, que né, sua irmã? Eu queria te dar os parabéns, Miller, pela sua postura como jogador, como pessoa, pelo título que você trouxe. Você teve campanha em 94, muito lá atrás também, coisas que a gente não fica sabendo. Então, obrigado por ter ajudado o Tetra aí, que
que é saudoso, assim, é inesquecível. Agora, ele falou uma coisa que é verdade, eu concordo que a seleção não jogou bem, Não, mas ganhou. Mas como torcedor e como brasileiro, eu te agradeço de coração. 93, as eliminatórias, pra você ter uma ideia. Também, não vamos esquecer, né? Porque não dá tempo de falar de tudo. Foi uma eliminatória muito complicada, difícil, tudo criticando, etc. Tá. O primeiro jogo, Brasil e Equador, em Guayaquil, o estádio que o Flamengo foi campeão, Sormani. Esse estádio que o Flamengo foi campeão, foi o primeiro jogo da seleção da eliminatória, Brasil e Equador em Guayaquil. Eu não fiquei nem no banco. Eu fiquei cuspindo fogo, xingando o Parreira do quanto é nome. Porque, poxa vida, eu tava bem voando. Nem no banco eu fiquei no primeiro jogo da seleção brasileira, das eliminatórias. É. E, consequentemente, foi andando. Só a Copa era de 90. Olha, só um último detalhe, pra gente ir embora, que eu já tô com fome, né? Eu tô com fome e o Sormani tá com sede. A imprensa dizia assim, pô, a seleção não tem entrosamento, bota os caras do São Paulo, lembra? O São Paulo tinha 8 jogadores na seleção brasileira, em 93. 8. Hoje não existe mais isso. 8, tinha 8. E a imprensa dizia assim, pô, a seleção tá sem entrosamento, coloca os caras do São Paulo, tá. O Parreira, o que ele faz? A gente vai jogar na Bolívia. Naquele absurdo lá, naquela... La Paz. Naquela... 3.800 Cidade da morte lá, entendeu? O que acontece? O Parreira vai, mete os caras do São Paulo. Lógico, no osso, altitude... Você já chega no já fui pra lá. Você vai descendo o avião. Peguei o avião com o Gustavinho. Você já começa a passar mal. Hein, Sormani? Gustavinho? Já foi pra lá? No avião você já começa a passar mal. É embaçado demais. Imagina jogar bola. O aeroporto aqui, Sormani, aí você tem que fazer assim, ó. Descer. Depois que você vai pra lá, você nunca mais critica o jogo lá, viu, Sormani? Eu vou mandar uma passagenzinha pra você passar as férias com a tua mulher lá em La Paz. O que acontece? Não vai não. Porque lá eu acho que é uma antessala do inferno. O que acontece, Sormani? A gente perde o jogo, o Tafarel falha num jogo, 2-1 o jogo, coisa assim. O gol do El Diablo lá, a bola bate na perna do Tafarel, entra. O Echeverri, o El Diablo, né? Isso. A gente perde o jogo, a gente tinha o voo fretado da Varig, né? A gente fazia bate-volta, graças a Deus. A gente pegou o voo, voltamos pra Granja Comari. O Parreira, naquela noite, ele ia pedir demissão. Porque foi a primeira derrota da história do Brasil pra eliminatória. Não, eliminatória. Não, mas tinha uma pressão muito grande da imprensa paulista e carioca, que queria o Tele Santana. Claro, sim. Multicampeão, tá? E tava... Era a pressão do Sormani. Escancarado nos jornais, lembra, Sormani? Escancarado nos jornais. Era isso. Tele Santana, falta pouco pra assumir aquela coisa toda, tá? O Parreira, como nesse ponto ele é um cara muito gente, o Parreira ia pedir demissão. Ele ia pedir mesmo? Ele ia pedir. E o que a gente faz? Eu, Ricardo Rocha, a turma dos macacos velhos, falei assim, olha, pera, vamos reunir aqui a gente lanchou, né, no refeitório. Olha, vamos reunir aqui, vamos chamar o Parreira e o Zagallo. E o Parreira assim, olha, nos jogos de volta aqui, a gente vai voar abaixo. Todo mundo sabe disso. Historicamente sempre foi assim. Então, aí eu falei assim, fera, fala aí. Aí ele tomou a palavra, o Ricardo, falou assim, olha, professor, não vai embora coisa nenhuma, não. Porque quando no jogo de volta a gente vai arrebentar. Vamos todo mundo junto, tá difícil, mas vamos aguentar difícil, todo mundo junto. Aí foi aquela coisa. Aí dali eu falei assim, nossa, daqui. A gente no outro... Começa lá, né, Sormani? Então. A gente não sabe dessas coisas, né? Então, depois dessa noite, era uma madrugada já. Nessa madrugada, no outro dia, o nosso treinamento foi totalmente diferente. Até o Parreira mesmo, assim, tá diferente. Ali nós começamos a arrancada para classificação. Que a gente sabia que ia acontecer. Os jogos aqui no Brasil, aí que tem aquele jogo. Contra o Uruguai. Não, aquele jogo lá. O Uruguai é o último jogo. Aquele jogo em Recife contra o Bolívia, lembra? Tem um 6. A gente entra de mão dada. Começa ali a mão dada. Começa ali a mão dada. Aí a gente entra de mão dada. Foi 5 ou 6-0. Eu fiz um gol, quer dizer, então arrebentamos. O time jogou muito, todo mundo. Jogou muito. Fizemos por merecer 6-0. E a partir daquele momento foi só alegria. Parabéns. O Miller é um cara, cara, é uma honra, cara. É uma honra. Antes da gente finalizar. É difícil jogar e tá dividindo essa bancada com você agora. Obrigado. Você é um grande comentarista também. Para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e amassa o like. Amassa o like com vontade. Valeu!